O envelope chegou em uma manhã comum de segunda-feira. A correspondência militar estava separada, como sempre, da pessoal. Eu havia acabado de voltar de um treinamento de oficiais em Goiânia, e meu uniforme ainda carregava o calor do sol do cerrado. Quando vi o brasão dourado na aba do convite, algo em mim paralisou. Era um envelope branco, elegante, mas frio. Nele não estava escrito filha, nem senhora, nem capitão. Estava endereçado apenas à colega Ana V., sem sobrenome, sem saudação, sem qualquer traço de que ali havia uma história, um sangue, uma cicatriz. Aquilo não era um convite, era um lembrete de que, para ele, eu nunca passei de um erro de juventude. Sentei-me no canto da sala com o envelope ainda na mão. Meus colegas no batalhão sabiam da minha origem com pedaços faltando, mas jamais dos detalhes. E ali estava eu, com 38 anos de serviço dedicado à pátria, condecorada em 3 missões internacionais, liderando tropas em operações sensíveis, e ainda assim sendo tratada como se fosse uma figurante num evento da própria família. Meu pai ia se casar de novo, a 4ª vez, quase 20 anos mais jovem que a noiva, que agora seria oficialmente a mãe da filha perfeita, a tal filha legítima, como ele dizia com gosto nas poucas vezes em que me encontrava, e se permitia lembrar que eu existia. Não chorei, não sou dessas, mas a garganta secou como quando a gente engole poeira em campo. Eu apenas guardei o convite no fundo da gaveta e voltei para a rotina. Naquela semana, comandei uma simulação de evacuação em zona de risco. Recebi uma ligação do Ministério sobre uma missão especial e preparei uma equipe para uma viagem ao sul do país. Mas em silêncio, no intervalo entre um despacho e outro, minha mente voltava àquele envelope. Eu não devia ir. Mas algo em mim dizia que eu precisava ver com meus próprios olhos. Não por ele, por mim. O casamento seria num sábado, em um sítio caro na região serrana. Endereço de gente importante, políticos e empresários. Vi o nome da noiva no convite. Uma mulher com curso de etiqueta e perfil com milhares de seguidores, dessas que documentam a própria vida em looping. E vi também o nome da filha, uma jovem militar recém-formada, que ele agora exibia como um troféu, como se só agora tivesse acertado na criação. Ri em silêncio. Ela estava no exército há 2 anos. Eu estava há mais de 20. Ela desfilava em redes sociais com fotos de farda ainda sem poeira. Eu sabia o peso real de uma insígnia queimada pelo sol e pela culpa. Ele nunca reconheceu nenhuma conquista minha. Nunca foi a uma cerimônia. Nunca perguntou como era comandar 100 homens sozinha em campo aberto. Mas para ela, havia postagens, palavras doces, orgulho público e convites formais. Decidi ir, com minha farda social, não por provocação, por postura. Não era mais a menina de 17 anos que um dia ouviu o pai dizer que filho sem certidão não era filho de verdade. Agora eu era a general Ana V. Não precisava provar nada. Mas talvez precisasse estar presente, apenas para ver com os próprios olhos o teatro montado e sair dali em paz com a certeza de que nunca fui eu a culpada. Cheguei cedo. O estacionamento estava lotado de carros com placas pretas e seguranças em fone de ouvido. Havia um homem na entrada com lista na mão. Olhou meu rosto, depois minha farda, e hesitou por um segundo antes de liberar a passagem. Convidados da noiva? Ele perguntou. Não, convidada do passado, eu disse, e entrei. O salão era impecável, decorado com flores brancas, luz baixa e músicas de cordas. Mas o que me chamou a atenção foi uma fotografia enorme no centro da entrada. Meu pai, a noiva e a filha sorridente com o uniforme de aspirante. A legenda dizia, minha verdadeira família. Foi aí que senti a ferida se abrir, discreta, precisa, como uma lâmina afiada que rasga sem fazer barulho. Não procurei lugar na frente. Sentei discretamente no fundo, como quem observa uma operação à distância. Algumas pessoas me olhavam como quem tenta lembrar de onde conhece um rosto. Nenhuma me reconhecia como filha. E tudo bem. Eu já me acostumei a ser invisível para quem só vê o mundo em molduras bonitas. O pai entrou pouco depois, engomado, sorridente, satisfeito. Quando olhou na minha direção, hesitou por meio segundo. Depois, desviou os olhos, como se eu fosse uma convidada qualquer. Eu sorri. O tipo de sorriso que só quem carrega cicatriz sabe dar. Durante os votos,
Ele falou sobre recomeço, sobre família de verdade, sobre como agora ele tinha uma filha que era um espelho de tudo que ele sonhou. A noiva chorava, os convidados aplaudiam, e eu apenas observava, imóvel. Até que no fim, ele fez o brinde. Levantou a taça e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. E a minha filha legítima, com quem tenho orgulho de dividir o nome e o futuro, está aqui hoje. A minha filha de verdade. Depois olhou na minha direção, quase como provocação. Já os erros do passado aprendem a ficar no lugar deles. Não me movi, nem pisquei, nem tremi. Só inspirei devagar e olhei para a menina do lado dele. Ela estava em pé, sorrindo, mas de repente congelou. Seus olhos encontraram os meus. E ali, no meio do salão, ela arregalou os olhos, levou a mão à boca e disse, sem conseguir conter, "Oh, meu Deus, ela é minha chefe." Foi como se alguém tivesse puxado o fio de um gerador. O salão silenciou. Todos os olhares se voltaram para mim. E pela primeira vez, o nome que me foi negado tantas vezes preencheu todo o espaço, sem que eu dissesse uma palavra sequer. Quando ela disse aquelas palavras, "Ela é minha chefe", algo se partiu no salão, mas o que se quebrou em mim já havia se despedaçado muitos anos antes. O choque no rosto do meu pai foi quase teatral, como se uma mancha tivesse surgido na moldura do quadro que ele pintou para si mesmo. Ele tentou disfarçar com um riso sem graça. Olhou ao redor como quem busca uma saída no próprio casamento. E por fim soltou um, "Isso deve ser um engano." Mesmo sabendo que não era. A nova esposa olhou para a filha como se esperasse que aquilo fosse uma piada de mau gosto. Mas a menina, ainda em pé, olhos arregalados, continuava apontando para mim com a respiração presa na garganta. Ela sabia. E ele sabia. Mas o que talvez ninguém naquele salão soubesse, o que só eu carregava na carne, era o peso de uma vida inteira sendo apagada de fotos de família antes mesmo de aparecer nelas. Meu pai nunca me reconheceu oficialmente. Eu nasci de uma relação que ele tratou como acidente. E desde os primeiros anos fui reduzida àquilo que ele chamava de o passado que não precisa ser relembrado. Minha mãe era uma mulher forte, mas nunca se rebaixou para pedir reconhecimento. Criou-me com o que tinha, e o que ela tinha era coragem. Trabalhava em 2 empregos, e me ensinou a andar com o queixo erguido, mesmo quando não havia chão firme. Quando eu perguntava por que meu pai não vinha aos meus aniversários, ela dizia apenas, porque ele não sabe o que está perdendo. E talvez na época fosse verdade. Mas eu cresci sabendo que minha existência era um segredo vergonhoso para ele. Uma página arrancada do álbum. Lembro do primeiro dia em que ouvi seu nome dito em público por outra mulher. Eu devia ter uns 9 anos. Estava na fila do colégio, esperando minha vez na apresentação de teatro, quando uma mãe se aproximou da professora e disse que sua filha não podia fazer o papel de coadjuvante, porque o pai dela, o Sr. Walter, não aceitava que ela tivesse posição menor. Era o mesmo sobrenome que o meu, mas que nunca esteve nos meus documentos. Ele havia dado à nova filha tudo o que me foi negado. Nome, presença, prestígio. Ali, pela primeira vez, entendi que algumas pessoas não somem. Elas apenas trocam de palco. E eu era a plateia invisível. A adolescência foi um campo de batalha silencioso. Cada vez que via fotos em colunas sociais com ele, e a nova esposa em jantares, lançamentos de livros ou cerimônias públicas, eu me perguntava se ele olhava para a câmera com o mesmo desprezo calculado que me ofereceu no único Natal em que me deixou visitá-lo. Aquele em que me mandaram sentar à mesa da cozinha enquanto os outros brindavam na sala. Eu vestia um vestido azul que minha mãe comprara em 5 parcelas. Ele nem olhou. E quando alguém perguntou quem eu era, ele disse, "Uma prima distante." Foi ali que entendi, aos 13 anos, que meu nome seria sempre um sussurro, nunca um anúncio. Foi por isso que entrei para o exército. Não por raiva, por estrutura. Eu queria um lugar onde mérito fosse mais importante que sobrenome, onde uma insígnia não pudesse ser apagada com um simples comentário ou um convite que nunca chega. Passei no concurso com 17. Cortei o cabelo, escondi o rosto nos primeiros meses e me joguei de cabeça nos treinamentos. Enquanto minhas colegas reclamavam da dureza da rotina, eu sorria. Para mim, aquilo era liberdade. A primeira vez em que me chamaram de senhora, senti o corpo inteiro tremer.
Ninguém ali sabia da minha origem, e por isso mesmo, ninguém podia me diminuir por ela. Mas mesmo do lado de fora, o passado continuava me rondando. Nas formaturas, enquanto outras jovens recebiam flores de pais orgulhosos, eu segurava minhas medalhas com as 2 mãos para não deixá-las cair no chão da ausência. Na primeira promoção, escrevi um cartão para minha mãe, agradecendo por ter me dado tudo o que ele me negou. Mas nunca escrevi nada para ele. Não por orgulho, por sobrevivência, porque aprendi que há buracos que, se tentarmos tapar com carinho, acabam engolindo a gente inteira. Durante anos, evitei cruzar com ele em qualquer situação pública, mas o mundo gira em espirais estranhas. Quando soube que a filha mais nova dele havia ingressado na carreira militar, eu apenas balancei a cabeça. Era óbvio. Ele precisava de uma filha que ele pudesse mostrar, que fosse um troféu, não uma lembrança incômoda. O exército, para ele, era apenas mais uma vitrine, mas para mim, era território sagrado. Nunca a encontrei durante os anos de base. Mas seu nome apareceu algumas vezes em relatórios, em listas de aspirantes, em planilhas de rotatividade. Sabia que ela era disciplinada, aplicada, mas ainda crua, como todos nós fomos um dia. E então, como o destino parece ter prazer em misturar linhas paralelas, fui designada para uma função de supervisão em um dos batalhões do Comando Regional. Um cargo que exige neutralidade, disciplina e visão estratégica. O mesmo batalhão em que ela havia sido recentemente alocada. Não a reconheci de imediato. Ela estava de costas na reunião de apresentação, sentada entre outros jovens oficiais. Mas depois, quando me entregaram os dossiês com as fichas técnicas e vi seu nome completo, senti como se alguém tivesse virado uma chave dentro de mim. A filha que ele exaltava nas redes agora era minha subordinada. Eu poderia ter recuado, poderia ter solicitado realocação, mas não o fiz. Não por vingança, mas porque eu sabia que o destino havia colocado as peças naquele tabuleiro com precisão milimétrica. Eu não faria nada fora do regulamento. Não a trataria diferente, mas tampouco abaixaria os olhos. Eu existia, estava ali, com patente, com passado, com peso, e não havia mais nada que ele pudesse apagar. Quando ela me viu no casamento e gritou, tudo colapsou de uma vez. Era como se todos os anos em que fui desfeita com palavras curtas e convites sem nome tivessem voltado para exigir sua reparação. Mas eu permaneci firme, porque mesmo que ninguém mais entendesse, eu sabia o que aquele momento significava. Era o início do fim de um silêncio que durou décadas. E eu não precisaria gritar para ser ouvida. O que ninguém ali sabia, nem a filha nova, nem os convidados, nem sequer o homem que me deu metade do sangue, era o que existia por trás daquela farda perfeitamente passada que eu usava no casamento. Para muitos, ela era um símbolo de autoridade. Para outros, talvez apenas um traje cerimonial que confundia respeito com protocolo. Mas para mim, aquela farda era um mapa. Um mapa feito de suor, silêncio e solidão. Cada linha bordada carregava mais do que conquistas. Carregava os gritos que engoli, os insultos que escorriam entre as costuras, os olhares que me desafiavam como se eu não pertencesse ali, como se farda de mulher fosse fantasia. Ninguém viu o que vivia aos 19, ainda cadete, sendo acordada aos berros por um sargento que dizia que não tinha nascido para ouvir mulher dar ordem. Ninguém ouviu quando me mandaram sorrir mais para melhorar o clima do pelotão. Ninguém notou os hematomas na alma, que não aparecem no espelho, mas pesam mais do que mochila de patrulha. No fundo, ninguém quer ver o que incomoda. Querem apenas a foto bonita da formatura. O tapinha nas costas quando uma missão dá certo. O discurso inspirador no dia do soldado. Mas ninguém quer saber o que custa ser a única mulher na linha de frente. E menos ainda, quando essa mulher carrega um sobrenome que a própria família riscou do álbum. Minha mãe não entendia muito de fardas, mas entendia de guerra. Ela própria travou a dela todos os dias. Contra os boletos, contra a saudade, contra a da ausência. Quando soube que eu passaria meses em campo, em treinamento de selva, me disse com firmeza: aprenda a não depender de aplauso, filha. A farda não precisa de plateia, precisa de coragem. Levei isso comigo para cada acampamento, cada deslocamento em zona hostil, cada missão onde a confiança entre os soldados era construída a golpes de barro e lealdade. Com o tempo, aprendi a respeitar o silêncio.
Ele era meu abrigo quando o rádio não funcionava, quando os tiros vinham de onde não se esperava, quando a dor latejava, mas não podia ser mostrada. O silêncio era meu aliado quando, na base, me olhavam como se eu tivesse conseguido tudo por ser a única mulher, como se minha presença fosse concessão e não conquista. Foram anos engolindo o orgulho, calibrando o tom da voz, aprendendo a comandar com firmeza, mas sem arrogância, porque se errasse, não seria um erro de soldado, seria coisa de mulher emocionada. Mesmo assim, subi. Um posto de cada vez. Cada promoção era uma vitória pessoal, mas também um lembrete de quantas vezes tive que ser 2 vezes mais disciplinada, 3 vezes mais competente e 4 vezes mais impenetrável para conquistar o mesmo respeito que homens alcançavam com piadas e cotoveladas no refeitório. Não havia ninguém por mim nas cerimônias. Não havia flores. Não havia olhos orgulhosos na primeira fileira. Havia apenas o som do meu nome sendo anunciado no microfone oficial e o frio no estômago que sempre me lembrava: você chegou aqui porque não havia outro caminho, porque ninguém te carregaria no colo, nem pai, nem ninguém. A primeira vez que comandei um pelotão inteiro, um dos cabos me chamou de senhora, com um riso debochado. Não respondi. Dei ordens claras, conduzi a patrulha com precisão e trouxe todos de volta em segurança. No relatório final, fui elogiada por eficiência e liderança. No mês seguinte, ele me chamou de general sem vacilar. Ali eu entendi. A farda tem poder, mas só quando quem a veste já aprendeu a suportar o peso dela. Eu não tinha ninguém para compartilhar esses marcos. Nenhuma família à espera no portão. Nenhum abraço depois da formatura de oficiais superiores. Quando recebi a notícia da promoção a coronel, estava sozinha no alojamento, sentada sobre a cama estreita, com as mãos suadas. Peguei o celular, olhei a agenda de contatos. Não havia para quem ligar. Minha mãe já havia falecido. Meus colegas estavam em missão. Meu pai, ele sequer sabia em que base eu servia. E se soubesse, talvez fingisse não saber. Foi nesse vazio que aprendi a encontrar paz. Paz na disciplina. Paz no ritual. Paz no som das botas no pátio às 5 da manhã. Paz no café sem açúcar tomado em silêncio. Paz na rotina. Eu me tornei um relógio. Preciso. Pontual. Impenetrável. Não porque queria, mas porque precisei. Meu corpo virou armadura. Minha mente, estratégia. E meu coração, uma sala fechada, onde ninguém entrava sem autorização expressa. Anos depois, já general, fui convidada a dar uma palestra em uma escola militar. Um grupo de aspirantes queria ouvir a mulher que chegou onde quase nenhuma chegou. Entrei na sala e vi dezenas de rostos jovens, famintos por glória, por sentido, por direção. Falei com clareza, sem floreios. Disse que a farda protege, mas também pesa. Que o respeito virá, mas só depois de se provar, se quebrar e se reconstruir. E quando terminei, uma jovem se aproximou com lágrimas nos olhos e disse: a senhora falou coisas que eu não sabia que sentia, mas que doem em mim todos os dias. Eu apenas toquei seu ombro e respondi: continue. Mesmo que ninguém veja, você está sendo forjada. Por isso, quando entrei naquele salão de casamento, eu não precisava de reconhecimento. Já o havia conquistado. Mas no instante em que a meia-irmã me olhou, em farda, e me reconheceu como sua superior hierárquica, algo se rearranjou dentro de mim, como se, enfim, uma página fosse virada sem ser arrancada. Ela não gritou por vingança, gritou por respeito, e esse grito ecoou por toda a história que construí, sozinha, mas não mais invisível. Naquele momento, meu pai teve a chance de ver a farda que ele nunca quis enxergar. Não era um figurino, era a minha história. E agora, estampada diante de todos, ela era impossível de ser apagada. Havia algo de ensaiado naquela festa. Cada gesto parecia ter sido coreografado com antecedência. As risadas vinham no tom certo, os elogios eram distribuídos como aperitivos, e os olhares percorriam o salão com a precisão de quem sabia onde cada um deveria estar, e onde alguém como eu definitivamente não se encaixava. Ainda que ninguém me reconhecesse imediatamente como filha, havia uma espécie de instinto coletivo que apontava minha presença como algo fora do script. Era como se meu silêncio, minha farda e meu andar firme
fossem uma interferência no teatro social perfeitamente montado. Eu me movia entre os convidados como quem atravessa um território hostil sem anunciar intenções. E mesmo sem dizer uma palavra, sentia os olhos se estreitando, as conversas cochichadas a meia altura, os sorrisos tensos quando eu passava. Era uma guerra de trincheiras, só que de porcelana e vestido de gala. Parei perto da mesa de doces. Não porque estivesse com fome, mas porque aquele era o único canto da festa onde ninguém permanecia por muito tempo. Era um espaço de passagem, de fotos rápidas e elogios falsos. Fiquei ali, observando. E foi nesse exato momento, como se o universo conspirasse para testar a espessura da minha pele, que ouvi a frase com a precisão de uma lâmina. Ela é a bastarda, a filha sem nome. Não veio de um desconhecido, nem de um inimigo. Veio de alguém da própria família dele. Uma tia, talvez, ou uma prima, dessas que carregam nas palavras o peso de gerações adestradas para manter os títulos, mas não os afetos. A frase foi dita num sussurro malicioso, mas alto o suficiente para ser ouvida por quem estava ao redor. E eu estava ao redor. Não reagi de imediato. Virei os olhos lentamente. Identifiquei a origem do comentário e percebi que, ao me ver olhando, ela tentou disfarçar com um sorriso nervoso. Sorri de volta. Um sorriso contido, frio, que diz mais do que qualquer resposta. Ela sabia que eu havia escutado, e isso bastava. Não era a primeira vez que me chamavam assim. Bastarda. Palavra dura, que parece cuspida. Palavra que vem carregada de julgamento, como se meu nascimento tivesse sido uma falha moral da minha mãe e um erro burocrático do meu pai. Mas o que aquela mulher não sabia, o que ninguém ali sabia, era que aquela palavra, para mim, já não tinha o poder de ferir. Ela só escancarava a ignorância de quem a usava como arma. Fiquei ali por mais alguns minutos, observando as pessoas tentando fingir que eu não existia. Me aproximei da mesa e peguei um dos doces mais caros, um que claramente estava ali para impressionar. Levei à boca com a tranquilidade de quem sabe que aquele espaço não é dela, mas está ocupando assim mesmo, como gesto de resistência. Não era vingança, era presença. E naquele ambiente em que todos pareciam querer me reduzir ao que fui, minha existência atual era um insulto silencioso. Logo depois, alguém me cutucou levemente no ombro. Era uma das organizadoras do evento. Jovem, nervosa, com uma prancheta na mão e fones de ouvido discretos conectados a um rádio. A senhora está perdida? Os convidados da equipe de apoio ficam na lateral externa. Não havia malícia em sua voz. Apenas o automático de quem não espera ver uma mulher fardada entre os convidados principais. Olhei para ela com firmeza. Estou no lugar certo. Pode confirmar meu nome na lista. Ela hesitou, envergonhada, e voltou a conferir o nome com um dos seguranças. Quando a vi se afastar com passos curtos e rápidos, tive certeza. O protocolo era a arma perfeita da exclusão social. Nem é preciso dizer que alguém não pertence. Basta programar tudo para que ele se sinta deslocado o tempo inteiro. Mais tarde, durante o jantar, fui posicionada em uma mesa próxima à cozinha, a mais afastada do centro. Ali estavam outras pessoas menos relevantes para a narrativa daquela festa. Um velho sócio afastado, uma ex-cunhada que criava os filhos sozinha, um primo que havia largado o curso de direito para abrir uma oficina. Éramos à margem da história principal. E mesmo entre eles, minha farda causava estranhamento. Sentaram-se com certa distância, como se temessem que a rigidez da minha postura fosse contagiosa. Uma senhora do meu lado tentou puxar conversa. Perguntou se eu era da segurança do evento. Apenas sorri e disse: "Não, sou da família." A confusão no rosto dela foi o suficiente. Não perguntei mais nada, nem ela. O ponto alto do constrangimento veio quando meu pai passou perto da mesa, já visivelmente relaxado pelo vinho, e lançou um comentário que ricocheteou entre os convidados como uma bala perdida. Tem gente que só aparece em festa quando descobre que a comida é de graça. Era para mim. Não havia dúvida. As risadas foram disfarçadas, algumas sufocadas por guardanapos, mas estavam lá. Ele sabia que eu ouviria. Era o tipo de golpe que ele sempre soube aplicar. Humilhar com elegância. Ferir com frases ditas em voz alta o suficiente para parecerem despretensiosas, mas afiadas o bastante para cortar fundo. Terminei meu prato em silêncio. Cada garfada era uma decisão de não ceder, não revidar.
não me levantar e ir embora. Porque ir embora seria o que ele esperava. Permanecer, no entanto, era o que ele não sabia como lidar. Foi então que notei a movimentação no centro do salão. A filha dele, a filha de verdade, subia ao palco improvisado para fazer um discurso. Estava linda, com um vestido azul claro que destacava o brasão bordado do colégio militar onde estudou. Sua voz era firme, bem treinada. Falou sobre o pai, sobre o exemplo que ele representava, sobre como ele sempre foi um modelo de integridade. E aí, seus olhos me encontraram na plateia. A voz tremeu. Por um segundo, ela hesitou. Era visível. A conexão havia sido feita. Ela sabia. E mesmo assim continuou, tentando manter a compostura. Mas o desconforto já estava espalhado pelo ambiente como cheiro de incêndio. Foi só no final, quando ela desceu do palco e se dirigiu à minha mesa, que a atmosfera se rompeu de vez. Parou à minha frente, olhou para mim e disse com a voz quase engasgada: "Desculpa, eu não sabia que a senhora era a filha dele." A frase não era perfeita, mas era o mais próximo que aquela menina podia chegar da verdade. "Eu sou muito mais do que isso", respondi. "Mas sim, sou." Ela baixou os olhos envergonhada e fez algo que ninguém ali esperava. Prestou continência. Foi aí que tudo mudou. O salão que antes transbordava de música, conversas abafadas e risos bem comportados, agora parecia respirar com dificuldade. Era como se todos tivessem sentido ao mesmo tempo o ar rarefeito da vergonha prestes a ser revelada. Depois da continência improvisada da filha perfeita, aquela menina que ele moldou como se fosse uma medalha viva de honra, ninguém sabia mais como se portar. Ela tremia, tentando manter a compostura, e mesmo assim seu gesto, simples, mas protocolar, foi mais eloquente do que qualquer discurso. E ele, o homem que passara a vida desmentindo minha existência, ficou pálido de um jeito que não se camufla nem com a maquiagem dos noivos. Por um instante, houve silêncio. Um silêncio absoluto, daqueles que não se compram com violino nem se disfarçam com um brinde. Eu não disse nada. Apenas levantei os olhos e encarei os dele. Sem raiva, sem vingança. Apenas verdade. O tipo de verdade que escapa pelo contorno dos olhos, quando se percebe que o controle da narrativa escorreu pelos dedos. Meu pai não conseguia disfarçar. Seus lábios abriram-se por um segundo, talvez para inventar alguma saída elegante. Mas nenhuma veio. Ele apenas gaguejou algo sobre mal entendido e tentou sorrir para os convidados, como quem pede desculpas pelo imprevisto de um copo derrubado. Mas não era um copo. Era a máscara. A filha dele, ou melhor, a outra filha dele, abaixou os olhos após a continência e, constrangida, se afastou com passos curtos, mas ainda lançou um último olhar sobre o ombro. Não era pedido de desculpa, nem tentativa de aproximação. Era um reconhecimento. Entre militares, há coisas que não precisam ser ditas. A hierarquia moral não precisa ser imposta com grito, nem com insígnia. Ela se impõe sozinha quando a verdade se apresenta. Mas ali, naquele redemoinho de olhares e desconforto, ele ainda tentou recuperar o controle, como sempre fez. Ele se aproximou da minha mesa com aquele mesmo andar de homem que confia na própria lábia mais do que nos próprios pés. Parou ao meu lado e se abaixou levemente, como se estivesse prestes a me contar um segredo que o mundo inteiro já sabia. "Ana", ele começou, "acho que isso tudo virou um pequeno mal-entendido. Você sabe como essas coisas são, festas, emoção. As pessoas confundem tudo." Olhei para ele por longos segundos. Cada traço do seu rosto carregava traços meus que ele passou a vida negando. Eu o deixei falar, porque sabia que sua tentativa de salvar aparências era só mais uma cortina de fumaça. "Eu nem sabia que você estava aqui", ele disse, mentindo com o mesmo tom de quem pede o vinho errado no restaurante e diz que está tudo bem. "Mas já que veio, espero que aproveite." E com um toque breve no meu ombro, tentou seguir adiante. Foi aí que respondi. Não com uma frase longa, nem com um discurso para a plateia. Apenas o suficiente. "Ela sabe quem eu sou. E agora, todos aqui também sabem." Ele travou. A frase, dita em tom neutro, caiu como uma ordem. E talvez tenha sido mesmo. Uma ordem silenciosa de que ali,
Naquele momento, a verdade havia ocupado espaço demais para ser empurrada de volta sob o tapete da vergonha familiar. Não houve aplausos. Não houve plateia se erguendo. Mas houve mudança. As pessoas ao redor, antes sorridentes e dissimuladas, agora evitavam meus olhos, como se eu tivesse se tornado uma presença incômoda demais para estar ali, mas inevitável demais para ser ignorada. Meu lugar à mesa, a mais afastada, agora parecia um centro de gravidade invertido. Ninguém mais conseguia fingir que eu era invisível. A filha dele não voltou ao palco. Nem apareceu mais nas fotos oficiais depois daquilo. E ele, o patriarca da própria narrativa inventada, passou o restante da noite em modo automático, cumprimentando convidados com um sorriso tenso, tentando manter os trilhos de uma cerimônia que havia descarrilado silenciosamente. A noiva, por sua vez, estava visivelmente incomodada. Chegou a se afastar com uma das madrinhas para conversar ao pé do ouvido, e eu só pude imaginar as perguntas que ecoavam ali. Por que você nunca me falou dela? Por que você mentiu sobre tudo? Porque homens como ele não mentem apenas para os outros. Eles mentem para si. Constroem versões da vida em que a verdade inconveniente é enterrada sob o verniz da elegância. Mas verdades enterradas crescem. E às vezes florescem em meio à festa, como aquela frase dita por uma jovem oficial que só queria agradar o pai, mas acabou revelando que o verdadeiro orgulho dele sempre foi a filha que ele fingia não ver. Quando decidi levantar da mesa, fiz isso sem pressa. Caminhei pelo salão como quem encerra um turno. Sabia que minha presença ali não tinha mais função. O que eu precisava mostrar já havia sido visto. O que eu precisava dizer já estava dito. E o que eu precisava ouvir, enfim, havia sido pronunciado não por ele, que nunca teve coragem, mas pela própria filha que ele usava como reflexo ideal. No caminho para a saída, passei por um grupo de jovens cadetes que estavam entre os convidados. Um deles me reconheceu de uma palestra que ministrei meses antes. General, disse, em posição de respeito. Eu apenas assenti. Não porque precisava reafirmar minha autoridade, mas porque sabia que minha história, inteira, com fardas, com exclusões, com vergonhas e com vitórias, já era maior do que o desprezo que ele tentou me impor por décadas. Antes de sair, olhei uma última vez para o salão. Vi o pai ao fundo, gesticulando com pressa para alguém da equipe, como se quisesse retomar o controle, mudar a pauta, esconder o estrago. Mas não havia mais pauta, não havia mais controle, e, acima de tudo, não havia mais o silêncio que ele usava como escudo. Naquela noite, ele perdeu o monopólio da narrativa, e eu não precisei levantar a voz para quebrar o script. Bastou estar ali. Bastou ser quem sou. O silêncio não terminou quando deixei o salão. Ele ficou ali, suspenso no ar como a fumaça de um incêndio recém-apagado. Era o tipo de silêncio que não nasce da ausência de som, mas da ausência de mentira. As palavras que não foram ditas naquele instante começaram a pesar mais do que qualquer brinde, mais do que a música que continuou tocando em vão, mais do que o buffet que seguia sendo servido por garçons que fingiam não ter presenciado nada. E eu, do lado de fora, respirava. Respirava como quem sobe de um mergulho muito fundo, onde tudo o que você ouve é o próprio coração tentando não parar. Caminhei até o estacionamento com passos firmes, mas lentos. O salto soava diferente no chão de pedras do sítio. Era o som de uma retirada digna. Nenhuma fuga, nenhum recuo. Apenas uma marcha. Quando entrei no carro, não liguei o motor imediatamente. Deixei a mão descansar sobre o volante e os olhos fixos na entrada do salão. Vi duas pessoas saírem rapidamente, provavelmente tentando abafar o constrangimento que ainda ecoava entre os lustres e os arranjos de flores. Vi a noiva falar com um dos organizadores, com o rosto tenso, como quem tenta garantir que as fotos oficiais não fossem comprometidas por algo inesperado. Mas o que mais me prendeu o olhar foi ele, meu pai, encostado na parede lateral do salão, afastado da festa, segurando um copo pela metade. Estava sozinho. Pela primeira vez, não havia sorrisos para ele, nem plateia, nem discurso. Apenas ele e o eco do que tentou apagar. Naquele momento, ele olhou para o lado, como se procurasse um ponto de apoio, e por acaso, ou não, nossos olhos se cruzaram. Foi rápido. 2 segundos, talvez 3.
Mas foi o bastante. Havia algo diferente naquele olhar. Não era orgulho, não era arrependimento, tampouco vergonha. Era reconhecimento. Cru, tardio, seco. Ele sabia. E mais do que isso, aceitava, porque não havia mais como negar. A verdade havia sido gritada no meio do salão por quem ele mais tentava proteger da realidade. A filha que ele usava como símbolo de acerto acabara de desenterrar o passado com uma frase involuntária. E eu estava ali, inteira diante dele, não como lembrança incômoda, mas como fato. Desviei o olhar primeiro. Não por submissão, mas por escolha. Porque já não precisava mais de confirmação. Não precisava que ele dissesse, você estava certa, ou, me desculpe por tudo. Palavras, naquele ponto, seriam apenas tentativas de limpar uma ferida já cicatrizada por outros meios. O que me importava era que ele viu e que, por um instante, entendeu, mesmo que fosse tarde demais. Na estrada de volta, desliguei o rádio. Dirigir em silêncio sempre me trouxe mais respostas do que qualquer conselho. Enquanto os faróis cortavam o breu da estrada rural, minha mente voltava para todas as vezes em que desejei esse momento. Quantas vezes imaginei um reencontro, uma surpresa, uma frase como "Me orgulho de você, filha". Mas agora que tinha esse olhar gravado em mim, percebia que ele nunca foi necessário. O verdadeiro reconhecimento havia vindo de outro lugar, da filha dele, não minha irmã, mas minha subordinada, da jovem que viu em mim o que todos ali passaram a vida tentando esconder. Nos dias que se seguiram, a repercussão foi silenciosa, mas firme. Recebi 3 mensagens de pessoas que estiveram no casamento. Nenhuma delas mencionava o incidente diretamente. Mas todas diziam, em termos diferentes, o mesmo. Foi uma honra ver a senhora ali. Lamento por não saber antes quem era você. A sua presença mudou o tom da festa. Eu lia cada uma com a tranquilidade de quem não precisava mais provar nada. A maior mudança não foi o que os outros disseram. Foi o que não conseguiram mais negar. Na base, a notícia chegou antes de mim. Não pelas redes sociais, mas pelo sussurro institucional que percorre corredores mais rápido do que qualquer radiocomunicador. Um capitão me cumprimentou no estacionamento com um olhar demorado e uma frase contida. Ficou sabendo que a aspirante Paiva pediu transferência voluntária? Paiva, a filha dele. A mesma que fez a continência. A mesma que mudou o curso do casamento com uma única frase dita do fundo da alma. Soube sim, respondi. Desejo que encontre o lugar certo. O capitão assentiu e o assunto morreu ali. Na tarde da assinatura do pedido de transferência, recebi um envelope, sem remetente. Dentro, uma folha de caderno, dobrada ao meio, com letra apressada. Sinto muito por tudo. Não sei se um dia terei coragem de conversar, mas o que vi naquela noite mudou algo em mim. Eu nunca deveria ter me calado sobre você. Obrigada por existir. Assinado. P. Guardei a folha no mesmo envelope e a coloquei no fundo da minha gaveta de objetos pessoais, junto com medalhas, insígnias e fotografias raras. Não por apego, mas porque ali estava a prova viva de que aquilo que construí, sem pai, sem sobrenome, sem aplausos, havia deixado marcas onde nem eu imaginava. E quanto a ele, nunca mais entrou em contato. Nem carta, nem ligação, nem e-mail. Mas uma semana depois, soube que ele havia cancelado a lua de mel. Disseram que a noiva descobriu mais coisas sobre o passado do que gostaria. Disseram que houve uma briga feia. Disseram que ele ficou irreconhecível. Eu apenas sorri. Porque a verdade não destrói ninguém. Ela apenas revela. Na noite seguinte, vesti minha farda com calma. Havia uma solenidade marcada no comando geral, e eu seria a responsável pelo discurso de encerramento. Enquanto me olhava no espelho, ajeitando os detalhes, percebi algo novo no meu rosto. Não era maquiagem, nem expressão. Era paz. Pela primeira vez em décadas, eu não carregava mais o fardo de ser invisível para quem deveria me ter enxergado desde o início. Eu era vista. E mais do que isso, era respeitada. Não pelo sangue, mas por quem me tornei, sozinha, entre muros que não me queriam. E agora, até mesmo esses muros haviam sido forçados a reconhecer. A notícia do cancelamento da lua de mel correu em silêncio, como fazem os escândalos sutis. Aqueles que não aparecem em manchetes,
mas atravessam corredores como vento frio em casa mal isolada. Disseram que a noiva saiu pela manhã, de mala pequena e semblante cansado, e que ele ficou no quarto por horas, olhando para a mesma parede como se buscasse alguma fresta no tempo por onde pudesse voltar e refazer os passos. Mas o tempo, esse velho disciplinador, não tem botão de voltar. E ele sabia disso. Talvez soubesse mais do que gostaria. A valsa de encerramento do casamento, marcada para as 22 horas, não aconteceu. Os músicos ficaram esperando a ordem que nunca veio. A pista, decorada com flores em tons de vinho, permaneceu vazia, até que um dos fotógrafos desligou discretamente a câmera. Um casamento sem valsa. Uma cerimônia sem clímax. Um final sem narrativa. Foi assim que terminou a noite que ele tentou transformar em monumento pessoal. E no centro do vazio estava o nome que ele tentou esconder por décadas. O meu. 3 dias depois, recebi a ligação. Era fim de tarde. Estava organizando documentos da última campanha de reforço logístico nas regiões Norte e Centro-Oeste, quando o telefone tocou com um número restrito. Atendi com a voz ainda carregada da formalidade do expediente. E então, escutei o silêncio. O tipo de silêncio que não é erro de sinal, mas de coragem. Demorou 4 segundos até que ele falasse meu nome. Ana. Sem títulos. Sem minha filha. Sem fingimentos. Apenas isso. Um nome que ele usou tão poucas vezes que parecia estranho na boca dele. Como se estivesse sendo pronunciado pela primeira vez. Esperei. Não respondi. Quis saber para onde ele levaria aquele fio de voz frágil. Ele respirou fundo e disse: Posso te ver? A pergunta não era simples. Ela carregava tudo o que ele não teve coragem de perguntar quando eu tinha 6, 11, 23. Mas agora, a pergunta vinha como um pedido de passagem. Eu poderia tê-la negado. Tinha todo o direito. Mas disse apenas: Depende. Sobre o quê? Ele engoliu seco. Sobre tudo. Marcamos no domingo seguinte. Café da manhã. Em um lugar discreto. Longe do centro. Eu cheguei no horário exato. Uniforme civil. Sem adereços. Sem marcas de patente. Ele chegou atrasado. Como sempre fazia. Como quem acredita que o mundo gira ao seu tempo. Mas agora, ele já não parecia ter certeza disso. Estava mais magro. O cabelo grisalho forçado por tinta de farmácia. As mãos tremendo levemente ao segurar a xícara. Não havia ninguém acompanhando. Sem esposa, sem filha de vitrine, sem plateia. Só ele. E eu. Ficamos em silêncio nos primeiros minutos. Os talheres arranhavam discretamente a porcelana. Ele evitava meus olhos, como quem revira arquivos internos, e não encontra a versão de si mesmo que daria conta daquele momento. Até que finalmente falou. Eu não sabia quem você tinha se tornado. A frase era simples, mas não era suficiente. Não sabia porque nunca quis saber. Corrigi, e ele assentiu. Pela primeira vez, sem contestar. Eu fui covarde, confessou. Achava que se ignorasse o passado, ele se apagaria. Engoli um gole do café, morno demais. Você não me apagou, só se privou de saber quem eu era. Ele olhou pela janela por alguns segundos. Os olhos marejados, mas firmes. Quando te vi naquele dia, com a farda, com aquela postura, foi como levar um soco de mim mesmo. A frase ficou no ar. Ele tentou estender a mão por cima da mesa, mas eu não reagi. Você tem todo o direito de me odiar, disse num tom quase derrotado. Respirei fundo. Odiá-lo? Não. Isso exigiria energia que ele já não merecia. O que eu sentia não era ódio. Era um cansaço antigo, um luto não vivido, a morte de um pai que nunca existiu e que agora tentava nascer quando já não havia espaço no berçário da minha vida. Eu não te odeio, respondi. Só aprendi a viver como se você nunca tivesse existido. E isso, às vezes, dói mais do que o ódio. Ele baixou os olhos. Pela primeira vez, não tinha defesa. Não havia justificativa, nem sarcasmo, nem fuga. O que existia ali era só a verdade. E ela não precisava levantar a voz. Eu queria poder voltar atrás, murmurou. Assumir, dar o sobrenome, ter estado lá nos seus aniversários, nas formaturas. Balancei a cabeça lentamente. Você teve todas essas chances. E escolheu o contrário. O garçom se aproximou. Perguntou se queríamos mais alguma coisa. Nenhum dos dois respondeu. Ele afastou-se em silêncio, como se percebesse que aquele encontro não era sobre café, nem sobre reconciliação.
Era sobre o que restava depois do tempo ter feito o que faz melhor: cobrar. Antes de levantar, ele disse uma última frase: "Você me superou em tudo." E ainda assim, não virou o que eu fui. Eu me levantei, peguei minha bolsa e o encarei pela última vez, porque eu nunca quis ser como você. E talvez por isso eu tenha vencido. Saí do restaurante sem olhar para trás, não por desprezo, mas porque não havia mais nada para buscar naquele rosto cansado. Ele teve a chance de dançar a valsa com a filha que rejeitou, mas chegou tarde, e a música já havia parado. A ficha chegou na minha mesa numa manhã qualquer, entre outros documentos rotineiros. Estava misturada a processos administrativos, ofícios de movimentação e relatórios de conduta, aqueles pacotes que chegam lacrados com o selo do comando e que a maioria folheia sem olhar diretamente para os nomes. Mas eu não sou a maioria. Há muito aprendi que todo papel conta uma história. E esta, em especial, trazia um nome familiar. Curiosamente, o mesmo nome que semanas antes ecoou no salão de casamento, entre o som da música e o silêncio da vergonha. Paiva, aspirante. Recém-designada para uma unidade do interior. O motivo do relatório? Falta disciplinar grave. Um comportamento incompatível com o regulamento, agravado por ausência injustificada em operação de rotina. Havia ainda um adendo informal, escrito à mão por um dos oficiais que supervisionavam o batalhão. Aspirante em crise emocional evidente, solicitada avaliação urgente. Relata conflitos familiares não mencionados anteriormente. Li o documento inteiro sem mudar a expressão. O nome dela aparecia 7 vezes. E o meu, de certa forma, estava entre as linhas. Não porque estivesse escrito, mas porque a história que ela carregava tinha minha sombra projetada nela agora. A filha que ele criou como troféu, que ostentava o sobrenome com orgulho, estava prestes a ser dispensada do serviço ativo por colapso emocional. E, ironicamente, o destino colocou o julgamento desse processo sobre a minha mesa. Não era retaliação, era protocolo. Eu era a autoridade designada para dar parecer. E mesmo que não fosse, teria sido inevitável. O nome dela me encontraria em qualquer instância. Poderia ser simples. Eu tinha base legal para recomendar o desligamento. O relatório era consistente. Os depoimentos estavam firmados. A ausência dela em missão não era questionável. O sistema esperava de mim frieza, rigor, justiça. E eu sempre fui tudo isso. Mas naquele dia, a justiça precisou ceder espaço à escuta. Antes de assinar qualquer decisão, pedi que a aspirante Paiva fosse ouvida presencialmente, sob minha supervisão. Disseram que ela chorou ao saber. E que veio no mesmo dia. Entrou na sala com a farda engomada, mas os olhos inchados. O rosto da mesma menina que um dia me viu à distância e gritou: "Ela é minha chefe." Agora estava ali, diante de mim, tentando não desabar. Pedi que sentasse. Ela obedeceu em silêncio. E durante 1 minuto inteiro, ninguém disse uma palavra. Deixei que o peso da presença fizesse o trabalho inicial. Ela sabia que não era só uma superior sentada ali. Era uma mulher cuja história ela conhecia melhor do que qualquer outro naquela base. Quando enfim falou, sua voz saiu baixa, como se ainda duvidasse do próprio direito de ser ouvida. "General, eu sei que a senhora não me deve nada." Fiz um gesto breve, indicando que ela continuasse. "Mas eu tô completamente perdida. Depois daquele dia, tudo começou a desmoronar. As pessoas começaram a olhar para mim diferente, me tratar diferente. Meu pai, ele não fala mais comigo. A minha mãe disse que eu envergonhei a família. E no quartel, ninguém entende o que está acontecendo comigo. Eu não tô conseguindo dormir, nem comer direito. Eu errei. Eu sei que errei, mas eu não quero desistir." Houve um momento em que ela baixou os olhos e começou a chorar. Chorava com o rosto virado para o colo, como quem aprendeu a não ocupar espaço nem mesmo quando está despedaçada. Esperei. Não me aproximei. Não ofereci consolo. Não era isso que ela precisava de mim. Quando as lágrimas cederam espaço à respiração ofegante, falei pela primeira vez: "Você está aqui por mérito, não porque é filha de ninguém." Ela assentiu com a cabeça, sem levantar o olhar. "Mas o mérito exige responsabilidade. E neste momento, você deixou a sua cair." Ela começou a se justificar, mas ergui a mão, cortando. "Eu li seu relatório, e li nas entrelinhas algo que os papéis não dizem.
Você está tentando provar algo que nunca deveria ter sido sua missão. Está tentando preencher um espaço que nunca foi seu. Você acha que, sendo perfeita, conseguiria manter um nome que nunca foi seu por inteiro. Mas o nome, aspirante, não sustenta ninguém. O que sustenta é a verdade. Ela respirou fundo, agora com os olhos fixos nos meus. E por um instante, vi nela uma versão distorcida de quem eu fui um dia, tentando conquistar amor com currículo, tentando sobreviver à ausência com conquista. Só que ela ainda tinha tempo, ainda tinha chance. E por mais que aquela menina carregasse o nome que me foi negado, eu sabia que não era justo negar a ela a mesma oportunidade que eu lutei para ter, de construir uma história própria. Peguei o formulário de recomendação, o mesmo que me permitiria indicar sua dispensa, e sem hesitar, escrevi: recomenda-se realocação em unidade de menor pressão operacional, com suporte psicológico contínuo e avaliação semestral. Aspirante demonstra potencial, mas requer estrutura emocional e supervisão técnica. Assinei. Carimbei. Entreguei a cópia a ela. Ela pegou o papel com mãos trêmulas. Olhou, leu rapidamente e então ergueu o olhar de novo. Por quê? Perguntou sem entender. Porque você ainda não entendeu o que é força. Mas vai aprender, respondi. E porque eu preferi cortar o ciclo aqui, antes que você faça com alguém o que ele fez comigo. Ela assentiu, e antes de sair, murmurou algo que carregava o peso de gerações. Obrigada por não me tratar como filha. Sorri pela primeira vez naquela sala. Você não é minha filha. E isso é exatamente o que te dá chance de se tornar algo melhor. Naquela noite, ao voltar para casa, sentei na varanda com uma xícara de chá morno e a mente cheia. A cadeia de comando exige decisões rápidas, mas às vezes exige algo muito mais difícil: compaixão. Naquele dia, eu não salvei uma carreira. Apenas ofereci a alguém a possibilidade de recomeçar sem herdar as sombras que o sangue insiste em deixar. Não por ela, mas por mim. Foi numa terça-feira cinzenta que tomei a decisão. O tipo de dia em que o céu parece acompanhar o tom do que a gente guarda dentro. Não houve gatilho dramático, carta inesperada, telefonema urgente ou desabafo carregado. Houve apenas o acúmulo de anos vivendo como um ponto esquecido no rodapé da própria árvore genealógica. A diferença é que agora, pela primeira vez, eu tinha as ferramentas para editar o texto. E naquele dia, eu editei. A pasta onde guardava meus documentos pessoais já era velha. Couro marrom, bordas gastas, herança da minha mãe que sempre dizia que o que vale na vida a gente carrega perto do peito ou trancado com zelo. Adentro dela estavam cópias dos meus diplomas, os papéis da casa que comprei com o salário de tenente, cartas de recomendação, registros de condecoração e um testamento. Antigo, redigido nos tempos em que eu ainda acreditava que manter pontes quebradas era sinal de maturidade. Sentei à mesa com um café quase frio, a pasta aberta e a cabeça mais clara do que nunca. Revi o testamento linha por linha. Meu pai não estava incluído, é claro. Nunca esteve. Mas a filha dele, a aspirante Paiva, constava em uma cláusula que eu inserira num gesto de esperança, numa dessas noites em que a ilusão veste o uniforme da compaixão. Era uma cláusula singela, uma doação póstuma para ajudar na formação de oficiais mulheres em início de carreira. O nome dela estava ali, como uma ponte, como uma tentativa de criar um laço simbólico onde nunca houve laço de verdade. Na época, achei que isso era nobre. Agora, entendi que era outra coisa: medo. Medo de deixar o mundo sem oferecer ao menos um fio de afeto, aquele sobrenome que por tanto tempo me foi negado. Mas eu não devia mais nada àquele nome. E mais importante ainda, eu não devia mais fingir que precisava dele. A ponte estava de pé, só porque eu não tinha tido coragem de soprar a cinza. Fechei o testamento com firmeza. Peguei o telefone e liguei para meu advogado, um homem de poucas palavras e gestos precisos. Quero reescrever tudo, disse. Sem herdeiros indiretos. Sem menções sentimentais. Apenas instruções claras. Ele não perguntou por quê. Apenas marcou a hora. Na manhã seguinte, entrei no cartório com a pasta debaixo do braço e o passo decidido. Havia algo solene naquele ato. Mais do que jurídico, era espiritual. Como se eu estivesse selando diante da lei e do tempo
que o espaço que lutei a vida inteira para conquistar não seria mais tomado por ninguém, nem em memória. Reescrevi cada cláusula. Doei parte para um fundo de acolhimento a militares veteranas em situação de vulnerabilidade. Outra parcela para um projeto de alfabetização de mulheres adultas no sertão, em homenagem à minha mãe, que nunca deixou de escrever à mão, mesmo quando as mãos já doíam. E a casa, destinada a um abrigo de cadetes em treinamento. Um lar para quem, como eu, um dia, não tinha para onde voltar depois de apagar as luzes da base. Quando terminei, assinei com a mesma caneta que usei ao ser promovida a general. Simbolismo pequeno, mas necessário. A tinta azul cortando o papel foi, para mim, a assinatura do fim. O fim da espera. O fim da esperança disfarçada de bom senso. E o início de um novo tipo de herança. A que não se mede por sobrenomes, mas por legado. Na saída, o advogado me perguntou se gostaria de notificar alguém. Balancei a cabeça. Eles não precisam saber, respondi. O silêncio será meu comunicado. E naquele instante, senti algo que não sentia há anos. Leveza. O tipo de leveza que só vem quando a gente para de carregar o que não foi pedido. O tipo de paz que mora onde a expectativa foi exilada. Nos dias seguintes, voltei à rotina. A vida militar não oferece muito espaço para a contemplação. O tempo é milimetrado, os compromissos inadiáveis, os relatórios constantes. Mas algo havia mudado. Eu já não sentia o peso daquele nome encostado no meu ombro. Já não sentia a necessidade de provar nada. E o mais surpreendente, já não sentia raiva. Porque o que me prendia a ele nunca foi amor, foi ausência. E uma vez que a ausência deixa de doer, ela deixa de importar. Na sexta-feira daquela mesma semana, recebi uma correspondência. Envelope branco, remetente familiar. Paiva, P dentro, apenas uma folha dobrada e uma foto. A carta era breve. General, sei que a senhora não me deve nada, mas quero que saiba que pedi desligamento temporário para cuidar da minha saúde. Decidi recomeçar. Não por vergonha, mas por vontade de ser alguém que não precisa provar nada para um nome. Obrigada por me ensinar isso sem dizer uma palavra. Anexada, uma foto dela, uniforme dobrado sobre a cama, ao lado de um livro de filosofia e um mapa de trilhas. No verso da foto, uma única frase escrita à mão. Dessa vez, quero caminhar com as minhas próprias pernas. Li a carta uma vez, depois outra. E então, guardei dentro da mesma pasta onde antes estava o testamento antigo. Não por nostalgia, mas como prova de que, às vezes, o maior legado que deixamos é mostrar a alguém que ainda dá tempo de ser diferente de quem nos criou. Naquela noite, saí para caminhar, sem destino, apenas com a certeza de que algo em mim havia finalmente encontrado repouso. E foi ao cruzar uma esquina pouco iluminada que percebi. Não era apenas uma decisão jurídica. Era uma escolha de existência. Eu havia deixado de ser a filha que queria ser vista. E agora era, de fato, a mulher que escolhia o que merecia ficar e o que finalmente merecia ser deixado para trás. Não havia flores em excesso, nem tapetes vermelhos, nem violinistas ensaiando valsas românticas. A nova cerimônia era de outro tipo. Um tipo que não pede plateia emocionada, nem maquiagem perfeita, nem discurso de afeto encenado. Era uma cerimônia militar. E ali, as homenagens não vinham com buquês. Vinham com metal, farda e silêncio. O tipo de silêncio que não oprime, mas reverencia, que não cala, mas reconhece. E naquela manhã nublada, em Brasília, eu enfim estava onde sempre pertenci. Não à mesa dos fundos, não no canto do salão, não como nota de rodapé, mas no centro, no lugar onde os nomes não precisam ser lidos com vergonha, porque estão gravados, em bronze, em história, em permanência. A cerimônia era discreta, mas solene. Era a inauguração de uma galeria em homenagem às mulheres militares que haviam rompido as estatísticas, vencido barreiras internas e externas e contribuído para a modernização da estrutura das Forças Armadas. Cada homenageada teria seu nome registrado numa placa que ficaria permanentemente no hall do Comando Geral. Era mais do que um tributo, era uma reparação institucional. E quando recebi o ofício oficial, semanas antes, convidando-me para participar, não como espectadora, mas como destaque central da cerimônia, soube que havia chegado o momento que nem eu sabia que esperava. Meu nome vinha completo. General Ana Vasconcelos. Nenhuma omissão, nenhum erro,
Nenhum eufemismo. A primeira vez em 4 décadas em que vi aquele nome estampado sem precisar ser justificado, disfarçado ou encurtado. Era só o que era. Meu. Cheguei ao local da solenidade com 2 horas de antecedência. Não por ansiedade. Por ritual. Sempre acreditei que os grandes momentos precisam ser sentidos desde antes de acontecerem. Atravessei os corredores largos do edifício. Cada passo um lembrete de onde pisei, onde caí, onde fui esquecida e onde escolhi ficar de pé. Já não havia peso nas lembranças. Apenas uma compreensão madura de que nada foi em vão. Nem as ausências, nem os insultos, nem os almoços solitários enquanto outras famílias batiam palmas em colações de grau. Quando me posicionaram à frente da placa coberta por um pano azul escuro, senti o ar diferente. Não porque algo estivesse prestes a mudar, mas porque algo já tinha mudado. Atrás de mim, outros oficiais ocupavam seus lugares. Generais, coronéis, tenentes. E ali, entre eles, vi rostos que antes me evitavam e agora me cumprimentavam com o respeito silencioso que só os anos sabem construir. No momento da revelação da placa, não houve discurso longo. Apenas o ministro da Defesa dizendo, pelo exemplo, pela trajetória, pela força em silêncio, General Ana Vasconcelos. Puxaram o pano. O bronze reluziu. Meu nome gravado, em alto relevo, cercado por outros. Mas ali, pela primeira vez, meu nome não era sombra de ninguém. Era estrutura. Não chorei. Só fechei os olhos por um instante. E nesse instante, vi flashes da minha mãe me entregando a marmita num dia de prova, do primeiro corte de cabelo militar, da primeira vez em que me chamaram de senhora no quartel, da primeira carta que escrevi sem saber se voltaria de uma missão, da primeira vez em que vesti a farda de general e me olhei no espelho sozinha. E vi também o casamento. O copo meio cheio nas mãos do meu pai. A filha dele parada diante de mim, em continência. Tudo parecia pertencer a outra vida agora. Uma vida que não me definia mais, mas que me empurrou para esta. Ao final da cerimônia, fomos autorizadas a tirar uma foto oficial junto à galeria, cada homenageada ao lado de sua respectiva placa. Quando me posicionei, percebi alguém se aproximando com passos cautelosos. Era ela. Paiva. Farda em ordem, cabelo preso com disciplina, olhos serenos. Parou a 1 metro de mim e pediu permissão para falar. Com licença, general. Assenti. Posso tirar uma foto ao lado da placa da senhora? Havia sinceridade no pedido. E havia algo mais. Humildade. Concordei com um gesto de cabeça. Ela se posicionou ao meu lado. O fotógrafo enquadrou. E ali, por um segundo congelado no tempo, a história que nos separou agora nos enquadrava em silêncio. O clique da câmera não foi o som da reconciliação, foi o som da sobrevivência. Mais tarde, ao sair do prédio, recebi um pequeno envelope. Um oficial subalterno o entregou, dizendo apenas: deixaram para a senhora. Dentro, uma única folha, uma cópia plastificada do convite de casamento do meu pai, a mesma versão em que meu nome vinha escrito como Convidada Ana V, mas ao lado, colado com fita transparente, alguém escreveu à mão, com letra firme: hoje, teu nome está onde ele sempre quis estar, em bronze, não em papel. Nenhuma assinatura. Não precisei. Eu sabia. Na volta para casa, dirigi com a janela entreaberta. O vento batia no rosto como se o mundo lá fora estivesse me dizendo, finalmente, que tudo aquilo que um dia tentaram esconder, desmerecer ou minimizar, agora estava impresso em algo que nem o tempo, nem os sobrenomes ausentes poderiam apagar. Bronze não rasga. E, acima de tudo, não mente. Cheguei em casa já com o sol baixo. Tirei a farda, dobrei com cuidado e guardei no armário. Na prateleira ao lado, a pasta antiga com os documentos revisados. Ao lado dela, deixei a foto da placa. Encostei as costas na cadeira da varanda e fechei os olhos. Pela primeira vez, sem pensar em quem fui negada, mas em quem eu, enfim, permiti ser. A nova cerimônia não foi uma revanche. Foi um reconhecimento que, dessa vez, não precisava mais do aplauso de ninguém. Foi paz. E essa ninguém mais tira de mim. Ninguém mais.